Queridos, no último mês de outubro, nós procuramos trabalhar aquele tema, aviva a tua obra, Senhor, né? Buscando um despertamento espiritual, né? E, meus irmãos, eu continuo com esta mesma ideia de nós batalharmos e buscarmos um despertamento espiritual. Eu creio que urge em nossos dias o povo de Deus, a igreja do Senhor, despertar para buscar cada vez mais a face do nosso Deus, para buscar cada vez mais viver uma vida de intimidade com o Senhor. Os dias são difíceis, irmãos. No último café com líderes que nós tivemos, que quem ministrou a mensagem foi o pastor Glauco Barreira Magalhães, ele falou algo muito interessante. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque é algo muito importante, tá bom? O pastor Glauco disse o seguinte: pastor Flauber, não é que está cada vez mais difícil pregar. Talvez, irmãos, esteja até mais fácil pregar, com tantas ferramentas que hoje nós pregadores temos à nossa disposição, né? É tanto que, infelizmente, falo isso com pesar, há alguns colegas pregadores que não se dão mais nem o trabalho de preparar uma mensagem, né? Vai lá na IA, que chama IA, inteligência artificial, né? E faz só lá, dá um comando de voz. Pregação sobre despertamento espiritual. Pronto. A IA vai dar todo o sermão. Aí ele faz o quê? Ele imprime, ou salva mesmo ali no celular em PDF, e pronto, prega. Infelizmente, muitos irmãos, não são poucos, que estão fazendo isso. Muitos, né? E aí o pastor Glauco também falava algo interessante, né? Ele disse: Flávio, não é que está mais difícil de pregar, talvez esteja até mais fácil pregar. Agora nós temos um agravante que muitos de nós nem se damos conta. Qual é? Ele dizia o seguinte, por exemplo, às vezes uma pessoa não crente via visitar a igreja, né? E o pregador dizia assim: olha, aceita Jesus, porque o Senhor Jesus tem a salvação para a tua vida. Entra pela porta estreita, porque largo e apertado é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, caminho que conduz à perdição. Então o que acontecia? Às vezes aquela pessoa ela não tomava decisão naquele culto, mas quando ela estava sozinha com os botões dela, rapaz, caminho que leva para a perdição, condenação, inferno, a pessoa ficava pensando. Agora nós não temos mais isso. Não temos, pastor? Temos não. Porque agora a gente não tem mais tempo para pensar. As pessoas estão o tempo todo ocupadas com o celular, né? E aí ele disse: pastor Flávio, e nós perdemos esta, vamos assim dizer, esta arma. Então, irmãos, pegando esse gancho, nós estamos vivendo isso dentro da igreja também. Dentro da igreja. As pessoas não raciocinam mais. Olha, enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas que estão acessando o WhatsApp e o Instagram para ver o que está acontecendo. Muitos nem na hora da pregação estão mais dando atenção à mensagem, né? Conversas paralelas na hora da pregação. As pessoas não dão atenção. E em casa, ou em algum momento livre, nós estamos sempre buscando alguma coisa para nos ocupar. Vou ver aqui o que é que tem na Netflix. Deixa eu ver aqui no Instagram, deixa eu ver os stories, deixa eu ver não sei o quê. E aí, irmãos, nós estamos perdendo cada vez mais, sem nem perceber, a conexão espiritual, a conexão com Deus. Por isso, irmãos, que arde no meu coração esse desejo de pregar essas mensagens. Às vezes, eu confesso para vocês, às vezes o sentimento meu como pastor e como pregador
é que a gente está jogando palavras ao vento. Ninguém está assimilando, porque isso é um sentimento meu, do pregador. Mas eu acredito e creio que há uma promessa que o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia, não é verdade? E aí a gente se enche de coragem, a gente se enche de um novo fervor para anunciar a palavra de Deus. Mas eu peço em nome de Jesus que os irmãos atentem bem. Irmãos, os dias são maus. Vocês já perceberam, cada um olhe para a sua vida, que para as coisas espirituais, irmãos, nós estamos cada vez com menos coragem. Eu não vou pedir, porque eu acredito que nós vamos passar vergonha. Mas se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem fez o jejum de hoje, que a nossa igreja decretou a quarta-feira para ser o dia de jejum semanal. Se eu pedisse para levantar a mão e todos fossem honestos, eu acho que nós passaríamos vergonha. Alguns nem se lembraram. Alguns nem sequer lembraram. Outros se lembraram, mas nós estamos tão sem forças para as coisas de Deus que não conseguimos fazer. Outros de fato não fizeram porque não quiseram. Alguns acham que não é importante. E aí, irmãos, dessa maneira, a igreja do Senhor, ela está indo ladeira abaixo, espiritualmente. Nós estamos cada vez mais fracos, né? Eu achei interessante uma postagem, acredito que foi do pastor, agora eu esqueci o nome dele, é Rodrigo Mocelin, é Rodrigo Mocelin. Ele fez uma postagem nas redes sociais dele dizendo assim, que época difícil nós estamos vivendo. Que se um pet morrer, o crente diz, não tenho mais por que viver. Perdi a razão da minha vida, se um pet morrer. Aí quando nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, irmãos, homens cerrados ao meio, homens que foram jogados na arena para serem devorados pelos leões. E aí quando a gente olha isso, irmãos, a gente precisa rever a nossa caminhada com Cristo. Com o advento dessas pregações triunfalistas, não triunfantes, triunfalistas, nós ficamos cativos de que Deus, Ele é obrigado a nos fazer felizes. Deus é obrigado a nos dar o que queremos. E aí o que acontece? Quando a porta de emprego não se abre, quando não consigo financiar o carro, quando não consigo o que quero, bate a depressão, bate a crise de ansiedade e queremos desistir de tudo. Por isso, irmãos, que arde em meu coração esse desejo de pregar cada vez mais essa palavra sobre despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Irmãos, e saiba de uma coisa, do fundo do coração desse pregador, é uma preocupação com a vida espiritual de vocês, irmãos. É uma preocupação com a vida espiritual de vocês. É por isso que eu peço a Deus que me dê as mensagens, como eu acredito que Ele me deu a de hoje, para nós de fato refletirmos sobre que tipo de vida espiritual nós estamos levando, irmãos. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 26. Livro de Números, capítulo 26, versículo de número 28. Vamos continuar nessa ênfase de buscar um despertamento espiritual, restaurar o nosso fervor espiritual. Números capítulo 26, versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim: os filhos de José
segundo suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Versículo 33. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos do sexo masculino, somente filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Por favor, direcione o seu olhar ao capítulo 27, versículo 1. Números 27, versículo 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas, das filhas de Zelofeade. Vou repetir: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, o líder legislativo, diante do sacerdote, o líder religioso, Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: o nosso pai, Zelofeade, morreu no deserto, mas o nosso pai não era um rebelde. Ele não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Pelo contrário, nosso pai morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem, sexo masculino. Por que então se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque ele não teve filhos homens? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Então, como todo bom líder deve fazer, Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E em oração, o Senhor respondeu Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente, você, Moisés, deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E também diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho homem, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, a herança seja dada aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. E se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Senhor Jesus, Espírito Santo da verdade, Pai, temos lido a Tua palavra, Senhor, e não é somente o meu intelecto que precisa entender essa leitura. É necessário o grande milagre, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos olhos. Aleluia. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, para entendermos esta palavra. Espírito Santo de Deus, eu te suplico, descortina esta palavra, revela os Teus mistérios para nós, Senhor, aqui nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a mensagem que eu trago nesta noite para a igreja tem o tema
inconformados, buscando uma vida espiritual mais profunda. Vou repetir o tema. Inconformados, buscando uma vida espiritual mais profunda. Com a graça de Deus, irmãos, falaremos sobre essa questão de não nos conformarmos com a vida espiritual que estamos levando e buscarmos uma vida cada vez mais profunda, cada vez mais íntima com Deus. Talvez, se você diga, pastor, eu estou bem, eu frequento os cultos, eu estou participando de tudo, então, pastor, está tudo tranquilo. Por favor, não se conforme e não se acomode a isso. Porque eu acredito que vocês creem que Deus tem muito mais a fazer e a abençoar a vida de vocês, como eu creio. Então, dentro desta fé, eu também creio que a minha vida espiritual, ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais íntima com o meu Deus. Então, irmãos, quando eu olho para essas duas partes de textos que nós lemos, nós encontramos algo muito interessante. Moisés, ele está fazendo aqui uma pré-distribuição das terras, das heranças, e nesse momento aqui ele está fazendo um censo, ele está contando as famílias, porque as terras que viriam a ser distribuídas na época de Josué, seriam distribuídas de acordo com o tamanho de cada família. Assim seriam distribuídas as porções da terra prometida. Então, quando vem fazendo o censo, nós lemos em Números 26, 28, o censo vem transcorrendo normalmente, quando de repente se faz uma pausa e diz, porém Zelofeade não teve filhos, somente filhas. Por que a Bíblia dá essa ressalva, irmãos? Porque naquele costume, a distribuição da herança, ela só se dava através da linhagem masculina. Da linhagem masculina. Então, por isso que há essa ressalva aqui na Bíblia Sagrada. Então, quando as filhas de Zelofeade percebem todo aquele cenário e que elas ficariam sem herança e provavelmente o nome da família dela, do seu pai, Zelofeade, sumiria. Porque elas iriam contrair casamento e a família que ia prevalecer era pelo nome do esposo. E provavelmente o nome do seu pai, a história do seu pai, a história da família sumiria. Então o que acontece? Essas 5 mulheres que, diga-se de passagem, quando nós lemos o livro de Números no seu restante, nós vamos perceber que pelo contexto todas ainda eram solteiras. Então ainda eram moças, provavelmente jovens. Mas elas tiveram a coragem e o despreendimento, irmãos, de ir até Moisés, Eleazar, o sacerdote, os príncipes do povo e todo o povo. Elas foram, irmãos, suplicar para que houvesse, irmãos, uma mudança na lei, na Constituição. Aquelas mulheres, elas, vamos assim dizer, eu vou usar esse termo por força de expressão na nossa mensagem, elas não se conformaram com aquela situação. Talvez muitas outras mulheres já tivessem enfrentado essas questões, mas o que é que elas diziam? Está na lei, nós vamos fazer o quê? É algo que não se pode mudar. Mas essas mulheres, irmãos, elas tiveram coragem. Qual era a situação dela? Elas estavam fadadas ao abandono. Elas estavam fadadas ao abandono. E elas não se conformaram com essa situação e foram suplicar por esse problema que afligia elas. Então, irmãos, diante do exposto, eu quero, entre aspas, ou talvez tiremos as aspas, desafiar a igreja
Desafiar a igreja a não se conformar com a vida espiritual que nós estamos levando. Pelo contrário, pedir a Deus um despertamento e buscar cada vez mais intimidade, uma vida espiritual mais profunda com o Senhor. Mais profunda. Porque, irmãos, a pior coisa, eu já disse isso várias vezes, a pior coisa para a igreja, a pior coisa para um crente é ele se acostumar com o sagrado. É se acostumar a vir para a igreja. É se acostumar com a liturgia. 3 louvores da harpa, o grupo de louvor vai cantar 3 ou 4 louvores. Se tiver muito animado, o pastor pede para cantar mais 1 ou 2. E aí, tomara que seja bom o culto hoje. A palavra. E Deus abençoe que o culto termine antes de 9 horas, que é para mim ir para casa cedo. E aí a gente se acostuma, irmãos. Aí o que é que acontece? Irmãos, nós ficamos suscetíveis a todo tipo de ataque. Aquilo que em Efésios capítulo 6, a palavra fala, os dardos inflamados do maligno. Irmãos, está cada vez mais raro um homem e uma mulher de oração e de jejum. Está cada vez mais raro, irmãos. Hoje eu estava assistindo o testemunho de um pastor, um jovem pastor, e ele contando seu testemunho, ele fala que seu pai era tetraplégico. Tetraplégico, ele perde todos os movimentos, né? Pescoço para baixo. E ele disse, olha, mesmo na minha correria do dia a dia, os irmãos estão me ouvindo? Ele dizia assim, olha, mesmo na correria do dia a dia, todos os dias, eu separava um momento para me entrar no quarto do meu pai e ficar conversando com ele. Ele dizia, meu pai passava o dia deitado numa cama assistindo televisão. Tudo era pela mão dos outros. Mas eu, todos os dias, separava um momento para conversar com meu pai. Preste bem atenção, irmãos, como é interessante. Aí ele dizia assim, ó, eu passava tempo com meu pai conversando, ele deitado naquela cama, eu sentava numa cadeira ao lado e a gente ficava. Quando eu dizia assim, pai, estou indo embora, preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, e ele contando seu testemunho, irmãos, quando eu botava o pé na porta para sair, o meu pai dizia assim, meu filho, me traga água. Aí ele voltava com muita paciência. Meu filho, eu estou com muito calor, me dê um banho. Aí ele começou a dizer que sempre, na hora de ele ir embora, é que o pai dele lhe pedia as coisas. Ele disse que aquilo começou a incomodar ele. Quando foi um dia, ele disse assim, pai, deixa eu acertar algo aqui com o senhor. Sempre quando eu estou conversando aqui com o senhor, sentado de lado com a cama do senhor, o senhor nunca me pede nada. Mas quando está na hora de eu ir embora, o senhor sabe que a minha vida é corrida, o senhor me pede para água, o senhor me pede para lhe dar banho, o senhor me pede para ajeitar os seus pés, o senhor pede para o travesseiro. Por quê? Por que, pai, que a gente não faz um pacotão logo completo? Enquanto eu estou dando banho, a gente conversa, enquanto eu vou pegar água, o senhor fica me falando. E é bom que economiza até meu tempo e agiliza. Aquele pastor conta, irmãos, a resposta do meu pai transformou o meu relacionamento com o meu pai e o meu relacionamento com Deus. Ele disse que o pai dele respondeu assim, meu filho, quando você está aqui ao meu lado, conversando comigo, é tão gostoso que eu não quero que nenhum serviço atrapalhe. É tão bom conversar com o meu filho, que eu não vou pedir para você pegar água, porque vai atrapalhar o nosso momento. Eu não vou pedir para você me dar banho, porque está tão bom aqui eu falando com você, você me ouvindo, você contando suas histórias, eu ouvindo. E nenhum serviço pode atrapalhar a nossa conversa. Traga isso para a sua vida. Irmãos, às vezes nós estamos nos preocupando em fazer tanta coisa para Deus e não passamos tempo com Deus. Às vezes a gente acredita, bora fazer um mutirão e lavar cadeira, oba, estou fazendo a obra de Deus.
Irmãos, a gente pode fazer mutirão para lavar as cadeiras todo dia. Toda noite depois do culto, a gente lavar cadeira, a gente lavar banheiro. Toda noite a gente sai para evangelizar na rua. Toda noite a gente sai para entregar panfleto. Mas se a gente não tem tempo com Deus, de nada adianta, irmão. Por quê? Por quê? Lembra de Mateus 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Senhor. Senhor, mas nós não pregamos no teu nome? Senhor, não expulsamos demônios no teu nome? Senhor, não curamos enfermos no teu nome? Olha quantas atividades. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E principalmente, irmãos, se nós não temos tempo com Deus, nós não temos forças para resistir aos problemas. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, irmão, para nós obtermos força espiritual, para nós termos força e poder para resistir às obras e às setas do diabo. Não adianta nós estarmos na igreja todos os dias se nós não tivermos relacionamento de intimidade com Deus. Irmãos, uma vida de oração resolve tantos problemas. Resolve tantos problemas. E cada vez mais, agora falo por mim, pela minha pessoa, eu percebo quão pobre tem sido a minha vida de relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu me sinto, irmãos, atingido facilmente pelos dardos. Eu tenho percebido que coisas pequenas têm me irritado demais. E quando eu olho para mim mesmo, através da palavra do Senhor, eu fico observando, por que acontece isso? Porque você, estou falando a meu respeito, precisa de mais revestimento. De mais revestimento. Irmãos, essa igreja vai ganhar uma grande bênção. Essa igreja, a Igreja Bíblica Boa Semente, vai ganhar uma grande bênção. Vocês não têm noção do que está vindo por aí. A nossa nova escola bíblica. Estudar o livro Heróis da Fé. Irmãos, eu já li esse livro não sei quantas vezes. E agora, devido à nossa escola bíblica, eu comecei uma nova leitura dele. Meu Deus do céu. Irmãos, como é importante ter uma vida com Deus. De intimidade com Deus. Eu vejo pessoas desistindo da caminhada, irmãos. Simplesmente porque não tem vida com Deus. Eu vejo casamentos, irmãos, se diluindo no meio de discussões, de brigas, porque o casal não ora. O homem não busca Deus, a mulher não busca Deus e querem resolver os problemas do seu jeito. Eu vejo igrejas, e eu acredito que é o estado atual da nossa igreja, que não crescem, que não avançam, porque os membros, os líderes, o pastor, muitas vezes está preocupado demais com coisas, com ocupações, e se esquecem de buscar a Deus. Como, pastor, ter uma vida mais profunda espiritualmente? Como? As filhas de Zelofeade vão nos ensinar algumas coisas. Em primeiro lugar, não se conforme com o estado espiritual em que você se encontra atualmente. Deus tem mais para você. Não se conforme com o estado espiritual em que você se encontra. Deus tem mais para você. Você crê, irmão? Eu não estou falando de bênção material. Eu estou dizendo que Deus tem mais para derramar sobre você. Unção, revestimento, graça, autoridade. Não se conforme. Moisés está para distribuir ou para determinar a herança que caberia a cada família na terra prometida.
Pelo costume, a herança seria distribuída através da linhagem masculina. Os herdeiros eram os filhos homens. Se um homem não tinha um filho, como era o caso de Zelofeade, ao morrer, ele deixava os seus bens para o parente do sexo masculino mais próximo, mas não podia deixar para uma filha. Então, pastor, como era a questão da filha? Quando uma filha se casava, ela recebia do seu pai o seu dote e deixava de viver na casa da sua família. O dote é que era uma espécie de herança para a mulher. As 5 filhas de Zelofeade, elas não se conformaram com aquela situação. Elas não aceitaram permanecer em uma situação em que seriam praticamente abandonadas. Irmãos, quando elas viram tudo aquilo, as 5 concordaram entre si de que elas não deveriam simplesmente aceitar as coisas como estavam. O sentimento bateu primeiro com uma inconformação. Não, nós não podemos ficar aqui, nós não podemos ficar paradas, nós não podemos nos conformar com isso que está acontecendo. Vamos tentar trazer isso para a nossa vida espiritual, irmão. Eu tomo essa lição das 5 filhas de Zelofeade e aplico à nossa condição espiritual atual. Eu creio que não devemos nos conformar, mesmo que estejamos em um certo grau de espiritualidade, frequentes na igreja, nas reuniões, fazendo alguma coisa na obra e etc. Creio que Deus tem mais a fazer em nós e através de nós. Quando eu digo buscar mais de Deus, querida igreja, eu não estou me referindo, desculpem, a buscar mais ocupações. Também a IBBS tem culto no domingo, aí tem oração na segunda, tem culto na quarta, aí só vai ter no domingo. O pastor deveria criar mais atividades. Quando eu estou me referindo a ter uma vida mais profunda, eu estou falando a respeito do nosso secreto com Deus, nosso relacionamento com Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de consagração. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 12, eu acredito que seja o versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós não podemos nos conformar com o que o mundo está pregando aí. Irmãos, eu vou repetir, talvez até os irmãos achem um pouco chato da minha parte. Mas, irmãos, por favor, tenham cuidado com as mensagens que vocês assistem na internet, irmãos. Tenham cuidado, irmãos. Sejam bereanos. Tem mensagem boa na internet? Tem, mas está sendo necessário a gente usar uma boa peneira, um bom filtro. Irmão, tem muita mensagem aí ensinando o crente a determinar a bênção, ensinando o crente que o crente é o ponto fraco de Deus. Por você, Jesus faz qualquer coisa. Irmãos, isso eu digo sem medo de mentir, são heresias. São heresias. E eu estou vendo, irmãos, até da nossa igreja, sendo levado por essa onda. Não. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, na nossa intimidade, na palavra, na oração, para nós não sermos enganados com isso. A fraqueza da igreja constitui no seu abandono. Leonardo Ravenhill, homem de Deus, grande avivalista, pregou muito sobre avivamento, sobre vida de oração. Ele dizia: sabe aonde foi que você caiu? Quando você abandonou o seu quarto de oração. Ali foi sua queda. Ali foi sua queda. Não se conforme, querido. Não ache que porque você já frequenta uma igreja e está tudo bem, obrigado, que está tudo bem. Nós podemos fazer mais por nós mesmos, buscando a face do nosso Deus. Não nos conformar.
Não nos conformar. Esse livro, Heróis da Fé, só a apresentação dele, só o prefácio já vale o livro. Se você tem preguiça de ler, mas você comprou o livro, basta você ler só a apresentação do livro. Só o testemunho da irmã Debney, que é logo no início do livro. Testemunho da irmã Debney, esposa de pastor. Eles foram transferidos para um lugar muito difícil para plantar um novo trabalho. Quem comprou o livro vai ler, quem tem um livro vai ler, ou já leu. O primeiro culto deles não tinha ninguém, só o casal na igreja. Não aparecia ninguém na igreja. Então ela, a irmã Debney, ela fez um voto com o Senhor. Ela disse: Senhor, se tu enviares pecadores para serem salvos no nosso culto, eu faço um voto contigo. Eu dedicarei 3 dias e 3 noites de jejum a ti nos próximos 3 anos. Por semana eu passarei 3 dias e 3 noites em jejum. Irmão, não é esse nosso jejum aqui não, viu? De quarta-feira, que a gente começa 8 e termina 9h30. Viu? A gente toma café e já, Senhor, terminei do meu café, agora eu estou em jejum. Quando dá 9h30, Senhor, eu estou entregando o meu jejum. Não, não é esse jejum não. 3 dias e 3 noites. Ela fez um voto com o Senhor. Está aí no livro Heróis da Fé. Segundo o relato do historiador, aquele prédio que eles estavam superlotou. O esposo dela, o pastor, disse: minha filha, vamos continuar orando para Deus nos dar um prédio maior, porque o que a gente está não cabe mais. O prédio de frente era um galpão bem maior, de um empresário. Aconteceu que, acredito que movido pela mão de Deus, aconteceu algo que o prédio foi desocupado. Eles alugaram um prédio bem maior. Com pouco tempo, o prédio superlotou. E o pastor dizia: minha filha, vamos continuar orando. Com pouco tempo, eles conseguiram um prédio, se não me falha a memória, no principal rua da cidade, um prédio enorme, bem maior, mas que as pessoas ficavam em pé para poder participar dos cultos. O que é que eu quero frisar com isso? É que aquela mulher olhou para aquela situação. Talvez se fosse eu, o Flauber, eu olharia para a irmã Taniela e dizer: minha filha, não foi de Deus não, a gente vem para cá. Por que amor? A Taniela dizia: amor, não tem ninguém. O que a gente vai fazer aqui? Não tem nem crente. Vamos embora, vamos voltar para a igreja que a gente estava tão bom. Mas aquela mulher não se conformou com aquela situação. O que foi que ela fez? Jejuar. Vou orar. Não se conforme. Não se conforme com a vida espiritual que você está levando. Comece a orar mais, a jejuar mais. Tem um problema na sua família, tem um problema com seus filhos, tem um problema no seu casamento, tem um problema em você. Pastor, não sinto mais desejo, não sinto mais prazer nas coisas espirituais. Eu estou indo, pastor, mas eu não consigo sentir nada. Não é um caso de você orar, de você pedir a Deus: Senhor, me dê forças para jejuar, para o Senhor mudar esta minha situação, para o Senhor mudar o meu cativeiro. Irmãos, eu creio, a Bíblia diz em Jó, capítulo de número 42, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. O homem todo ferido, o homem coberto de chagas, o homem fedendo, que os próprios amigos o tinham abandonado, mas ele continuava orando, ele continuava perseverando, ele orava pelos seus amigos e Deus virou o seu cativeiro. Deus mudou a igreja, ninguém veio ao culto. Deus mudou a igreja, Ele continuou o mesmo. E Ele pode fazer. Então não se conforme com a situação em que você está vivendo atualmente. Mesmo que seja um momento bom, Deus tem muito mais a fazer através da sua vida. Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Quem crê? E a minha pergunta é, com toda honestidade e sinceridade, você recebe esta palavra em nome de Jesus? Eu repito, irmãos, esta palavra não é, vamos assim dizer, de uma exortação de um pastor com raiva ou chateado, não. É uma exortação de um pai que quer o melhor para os filhos. Eu quero ver o nosso grupo de louvor, cada vez que subir aqui, subir cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ver os nossos obreiros independentes, está na acomodação, está no estacionamento, está na recepção, está servindo a água, estejam fazendo aquilo ali, não somente com prazer, porque estão fazendo a obra de Deus, mas estejam cheios do Espírito Santo de Deus.
Eu quero ver a igreja alegre, fervorosa, não porque o grupo de louvor acertou no repertório. Eita, esse louvor aí é do bom, bora cantar. Não, mas é porque a igreja vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. E independente que qual seja o louvor, qual seja a mensagem, a igreja vai estar cheia do fogo de Deus. A igreja vai estar cheia do fogo de Deus. Pastor, como obter esta vida espiritual mais profunda? Em segundo lugar, entre na presença de Deus, apresentando e suplicando pela causa que você tem. As filhas de Zelofeade não ficaram paradas e nem estagnadas. Com muito respeito e coragem, elas foram até o líder Moisés, o sacerdote Eleazar e os príncipes do povo e apresentaram a sua causa. Elas diziam que não queriam que o nome do seu pai e a sua linhagem fossem apagadas da história de Israel. A Bíblia diz no Números 27, irmãos, no versículo de número 3, que elas são corajosas, respeitosas e honestas, e elas dizem: o nosso pai morreu no deserto. Mas não é porque ele era rebelde, como foi a turma de Corá, Datã e Abirão. Números, acredito que é 11 e 12, né? Não, Números 16. 11 e 12 é Miriam. Números 16, onde morreram 15 mil pessoas. Não, o meu pai não fazia parte daquela turma. Meu pai não morreu naquela. Meu pai morreu por causa do seu próprio pecado. Havia uma promessa que ninguém entraria na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Meu pai morreu no deserto, mas meu pai não foi um rebelde. Então eu pergunto, líder Moisés, sacerdote Eleazar, príncipes do povo, por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque ele não teve filho homem? Por que essa herança não pode ser dada para as suas filhas? Aqui, irmãos, pode ser chamado ou pode ser considerado uma oração corajosa. É isso que eu sempre tenho falado para a nossa igreja. Seja sincero na sua oração. Apresente a sua causa, entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito da oração? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto, trancou a porta e foi só você e Deus? Uma audiência das mais belas que o homem, se não a mais bela que o homem pode participar. Entre na presença de Deus. Irmãos, é não somente apresentar a sua causa, é suplicar pela sua causa. É perseverar na sua causa. É ser sincero na sua oração. Essa viagem que eu fui a Iguatu, eu tive um momento em que eu estava à mesa com 2 pastores, colegas. E foi interessante como Deus preparou aquele momento. Um dos pastores, pastor de uma igreja de médio porte, nesse momento as esposas saíram da mesa, ficamos só nós. Parece que foi preparado por Deus. Daniel saiu com as esposas dos outros pastores. E o pastor disse: pastor Flauber, eu tenho pensado muito em desistir do pastorado. Eu olhei para ele e disse: querido pastor, um pastor honesto que nunca pensou em desistir, ele não é pastor. O fardo é pesado. Como eu disse para vocês há minutos atrás, parece que tem momentos que a gente está falando palavras ao vento. O povo não está interessado mais em doutrina. O povo quer palavras que alimentem o ego. Está cada vez mais assim, pastor. E ele disse, aí ele foi descrevendo: pastor Flávio, a minha vontade é essa. Nós começamos a conversar e eu disse: pastor, como está a sua vida de oração? E ele disse: pastor, tem momentos que eu não tenho mais nem vontade de orar. Eu olhei para ele e disse assim: meu pastor, pela misericórdia de Deus, eu tenho procurado orar. Não é fácil, não é fácil. É uma guerra muito grande. Mas eu tenho procurado orar. E ainda assim, meu pastor, tem hora que as dores batem que parece que a gente não vai suportar. Imagine se a gente não orar.
Então o conselho que eu dou ao senhor, pastor, corra para os pés do Senhor, senão o senhor não vai aguentar. Corra para os pés do Senhor. E conversamos e outros assuntos entraram. Quando nós fomos nos despedir, aquele pastor apertou a minha mão, olhou nos meus olhos e disse: pastor Flávio, muito obrigado. Como Deus lhe usou para abençoar a minha vida na nossa conversa. Eu glorifiquei ao meu Deus, irmãos. Mas eu fiquei depois pensando comigo mesmo, como uma mulher que está tão fraca, morrendo de fome, pode amamentar? Se o leite some dos seus seios. E quando aquele homem me elogiou, na verdade eu me sentia como uma mulher que há 3, 5 dias não comia, mas que precisava dar de mamar. Então eu entendi que isso só acontece, que Deus usou a minha vida para abençoar a vida daqueles 2 pastores. Não por mim, irmãos, porque por mim mesmo eu abraçaria eles 2, a gente ia chorar todo junto. Mas é o Espírito Santo de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, o Senhor nos fortalece. Vamos apresentar a nossa causa ao Senhor. O teu filho, a tua família, o teu casamento, a tua vida, apresente diante de Deus. Sabe o que é que a tua carne vai dizer? Eu não quero mais. Eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa família, eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais esse cargo na igreja, eu não quero mais. Sabe quem é isso, irmão? É a carne. Sabe o que é que a carne diz? Ela diz que você pode viver muito melhor sem isso. Muito melhor. Mas isso é uma proposta carnal e diabólica. O que é que Deus tem para você? Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem bênção para derramar na tua vida. Então se lance na presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquelas mulheres foram até Moisés, e aqui eu abro um parêntese, Moisés fez o que todo líder deve fazer. A Bíblia diz que Moisés apresentou a causa ao Senhor. E quando Moisés apresentou a causa ao Senhor, Deus falou com Moisés e disse: a causa delas é justa. O que é que a palavra de Deus diz? Que nós temos alguém intercedendo por nós. O Espírito Santo, o Consolador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, filtrando as nossas orações diante do Pai Celestial, porque muitas vezes nós não sabemos nem como pedir. O Senhor deu causa, ganha aquelas mulheres. Há aqui mais uma preciosa lição, querida igreja. Como servos de Deus, fazendo um autoexame, cada um faça o seu próprio exame de si mesmo. E percebendo que podemos ter muito mais da parte de Deus, devemos ir à presença do Senhor e suplicar o derramamento da sua unção e da sua bênção sobre a nossa vida. Irmãos, não vem de Deus o desejo de desistir da obra de Deus. Deus não nos quer sufocar, Deus não nos quer maltratar, Deus não nos quer fazer à força as coisas, mas Deus quer que façamos a sua obra. Mas todos nós precisamos entender que há uma batalha espiritual. Irmãos, o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne é o nosso pior inimigo. É terrível. Nós somos orgulhosos. Quem nos feriu, a gente não quer mais olhar na cara. Se na obra de Deus nós sofremos, nós não queremos mais sofrer. Se por causa da igreja ou da obra de Deus a gente foi ferido, a gente cruza os braços e não quer mais fazer nada. Irmãos, isso é um pensamento diabólico. E Satanás tem ganhado espaço com isso. Mas eu digo para esta igreja, em nome de Jesus, apresente sua causa diante de Deus. Suplique diante de Deus. Persevere diante de Deus. Deus tem muito mais a fazer, irmãos. Deus tem muito mais a fazer. O Senhor Jesus, eu preferi pegar o texto de Lucas. Olha o que ele diz em Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe?
Ou você sendo pai, você daria um escorpião se o seu filho lhe pedisse um ovo? Ora, se vocês que são maus, pecadores, cheios de falhas, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, peça a Deus em oração uma fé experimental. Pastor, não estou entendendo. Muitos de nós vivemos uma fé apenas por expectativa, mas não de forma experimental. Como assim? Não. Disseram que existe a Santíssima Trindade, disseram que Deus está aqui, então a gente acredita que Deus está aqui. Mas você sente Deus na sua vida? Depois que Jó passou por toda aquela experiência, ele disse uma frase, irmãos, que me faz tremer nas bases. Depois que Jó passou por toda aquela experiência, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Olha, irmão, que quando você começa a leitura do livro de Jó, você vê Jó se levantando de madrugada para apresentar sacrifício ao Senhor, para apresentar ofertas ao Senhor. Jó se levantava de madrugada para orar pelos filhos. Mas depois de todo o processo que ele fala, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Uma fé baseada em expectativa. Não, eu acredito que Deus existe e pronto. Mas depois de passar por toda aquela experiência, ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Ele diz: agora eu experimentei o que é ter relacionamento com Deus. Peça a Deus, irmão, para você realmente ter uma experiência com Deus, para você realmente viver uma experiência com Deus. Não fiquemos confiando apenas nas experiências dos outros. Eu estou lendo um livro atualmente, em que o pastor, ele diz: depois que eu me tornei amigo do Espírito Santo, a minha vida foi totalmente transformada. Irmão, quando eu li aquilo ali, eu digo: amigo do Espírito Santo. Jesus Cristo disse assim: já não vos chamareis mais de servos, daqui em diante vos chamarei de amigos. E como é que nós vamos ser amigos de Deus, amigos do Espírito Santo? Aquele pastor responde no livro: orando mais, buscando mais, pedindo a Deus. Irmãos, vamos orar mais por coisas espirituais. O irmão Gidel trabalha nesse trânsito louco de Fortaleza, com transporte alternativo, aplicativo. E eu tenho quase absoluta convicção que o Gidel, antes de sair de casa, deve apresentar sua oração: Senhor, me guarda nesse trânsito, me livra dos acidentes, dos assaltos. E ele está correto. Mas aqui, eu não conheço a mente do Gidel, logicamente, eu estou fazendo aqui apenas uma o quê? Sei lá. Uma conjectura, obrigado. Uma conjectura. Mas será que o irmão Gidel, repita, é uma conjectura, será que o irmão Gidel já orou assim: Espírito Santo, me enche em cima dessa moto, para que o passageiro que eu pegar, Senhor, tu me usar para dar uma palavra a ele. Espírito Santo, me enche para que, quando for o momento de eu precisar parar para um lanche, o Senhor colocar, sei lá, a pessoa que vai me servir o lanche, ou colocar uma pessoa próxima a mim, para que eu possa falar do teu amor para ele. Ou, Espírito Santo, eu estou tão atribulado, eu estou tão angustiado, eu não sei nem explicar o que é que eu estou sentindo. Espírito Santo, manda alguém para falar comigo, como um teu vaso, como um teu instrumento.
Irmãos, vamos orar mais por coisas espirituais. Oremos pelas coisas materiais, por proteção, mas vamos orar mais também, irmãos, por coisas espirituais, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo se revele para nós, se mostre para nós. Nós vamos ter uma vida mais profunda. Aqui está dizendo em Lucas 11:13, se nós pedirmos, o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Aleluia. E em terceiro e último lugar, como ter uma vida mais profunda, espiritualmente falando. Em terceiro lugar, nós precisamos crer, irmãos, que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Amém? Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Deus respondeu a Moisés que a causa daquelas 5 mulheres era uma causa justa, ao ponto de Deus estipular 2 mudanças na lei. Irmãos, a oração daquelas mulheres não foi uma coisa simples. Através da oração, do pedido daquelas mulheres, a lei de Deus foi mudada em pelo menos 2 coisas. Houve uma mudança, eu usei aqui esse termo, na Constituição de Israel. Como é que chama? Emenda, Houve 2 emendas, a Constituição, a lei de Deus estava pronta, e por causa do pedido daquelas mulheres foi criado 2 emendas na lei, né? Primeiro, com relação à herança, que era para ser dada só para os homens, agora poderia ser deixada também para a filha, primeira mudança. E a segunda mudança, que as herdeiras, elas deveriam casar somente com homens da mesma tribo que ela, para conservar a herança em família. Aqui não, mas em Números 36, os filhos de Manassés foram conversar com Moisés sobre esse problema aqui. Eles chegaram e disseram, Moisés, o seguinte, as filhas de Zelofeade te fizeram um pedido, porque elas não tinham parte na herança, e aí Deus usou você, está lá em Números 36, Deus usou o Senhor, e aí elas conseguiram, elas têm direito agora à herança. Mas é o seguinte, se elas casarem com homens de outras tribos de Israel, vai diminuir a nossa herança, a nossa possessão da família de Manassés. Então eu queria que o Senhor visse isso aí com carinho. Aí a Bíblia diz, e Moisés, sob a orientação de Deus, ou seja, foi Deus que orientou Moisés novamente, disse, as filhas de Zelofeade têm direito à herança do pai delas, mas somente a herança ficará com elas se elas casarem com homens da sua mesma tribo. E aí a Bíblia diz lá em Números 36 que todas elas casaram com homens da tribo de Manassés e a herança permaneceu na tribo de Manassés. Ou seja, irmãos, nós precisamos crer, irmãos, que Deus pode mudar qualquer coisa. Olha para mim, eu estou falando de qualquer coisa. Nós nos desesperamos com situações que fogem do nosso controle, nós perdemos sono. A gente acha que a gente não vai ser capaz para isso ou para aquilo outro. E o nosso Deus que nós servimos, irmão? O Deus que nós servimos? Há momentos em que não avançamos, não crescemos na nossa vida espiritual por causa da nossa própria incredulidade. Nos conformamos com o estado em que nos encontramos por achar que Deus só tem isso aqui mesmo para nós. Deus só nos chamou para isso. Não esqueçamos que o nosso Deus quer, aleluia, que as suas promessas, que o seu propósito se cumpra em nossa vida. E com isso nós devemos nos aprofundar mais ainda no nosso relacionamento com Ele. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. João capítulo 4, versículo 10, o Senhor Jesus falando à mulher samaritana diz assim, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. É uma palavra de fé, igreja. Deus é poderoso para fazer tudo, irmão. Por favor, não se conforme com essa situação que você está vivendo. Não se conforme. E principalmente,
Estão me ouvindo? Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Eu estou assim porque fizeram isso comigo. Eu estou assim porque não me deram a devida atenção. Eu estou assim. Não culpe ninguém. Pelo contrário, vá para o Senhor. Vá para os pés do Senhor e diga: Senhor, a minha situação é essa, como Ele já sabe. A minha situação é essa. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu olho à minha frente, eu olho à minha retaguarda. Eu não vejo nenhuma solução. O que eu consigo enxergar, Deus, é que a lei que está batida sobre essa situação é que acabou. Não tem jeito. Mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Como disse Abraão, quando subiu o monte com Isaac. Na carta aos Hebreus diz que ele levou Isaac acreditando que mesmo se ele matasse Isaac, Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos. Ou seja, assim como Abraão, nós precisamos crer que Deus pode fazer qualquer coisa. Irmãos, eu estou orando a Deus pela minha vida, pela minha esposa, pela minha família, pela nossa igreja. Irmãos, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. E eu convido esta igreja, eu desafio essa igreja a de forma inconformada buscar mais a face de Deus, se aprofundar mais no relacionamento com Deus e ver Deus agindo. Creio que Deus quer que cheguemos, como diz Efésios 4:13, à estatura de varão perfeito. E o próprio Deus colocou tudo à nossa disposição para que assim o façamos. Não podemos nos conformar com a vida espiritual rasa. Precisamos nos lançar aos pés do Senhor, crendo no seu poder para nos transformar, para transformar a situação em que nós estamos, pois Ele tem um lugar achegado a si, preparado para cada um de nós. Amém? Você pode permanecer sentado mesmo. Nós vamos louvar.